Estamos passando por um tempo de crise. São muitas dificuldades, pestilências, guerras, conflitos na área institucional, política. E nesta lição desse trimestre, convido você, com a ajuda do Espírito Santo, a viajar comigo nas páginas destas lições bíblicas, que com certeza vão trazer para nós discernimento, orientação e contextualização para um tempo como hoje que nós estamos vivendo. Quando nós olhamos aqui nesta primeira parte da nossa lição de hoje, nós observamos Daniel, como sempre, tendo como hábito importante a oração. No capítulo 9 do seu livro, ele diz: no primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Vejam só, Daniel começa um estudo, Daniel começa a se preocupar com a situação do cativeiro da sua nação, da situação não somente espiritual, mas política. E Daniel passa a buscar ao Senhor. Ele começa a fazer a leitura do profeta Jeremias. E lá no livro de Jeremias, o Senhor fala que o cativeiro de Israel duraria 70 anos. Mas os 70 anos já estava passando. E Daniel começa a buscar intensamente o Senhor, com uma oração, com lágrimas e com jejum. A palavra do Senhor nos diz: antes de tudo, quero que faças oração por todos aqueles que estão em eminência no reino, para que tenhamos uma vida sossegada. Antes de tudo é a oração. Antes de você procurar o favor dos governantes, antes de nós irmos para as redes sociais e colocarmos e destilarmos o nosso ativismo, nós temos que nos colocar de joelho, porque tudo que acontece na esfera física, na esfera política, na esfera educacional, é resultado de oração. E Daniel aprende isso muito cedo quando ele vai para a Babilônia e quando ele é confrontado em alguns momentos da sua fé, e que essa fé, o seu posicionamento pode levá-lo à morte. E Daniel, juntamente com seus companheiros, ele vai interceder. Em todos os momentos nós vemos Daniel, apesar das suas ocupações, ele passa 3 vezes ao dia orando ao Senhor. Meu amado, precisamos, num tempo como esse que nós estamos vivendo, e cada vez mais que as coisas estão apertando, estamos numa crise internacional desta pandemia, desta peste, problemas nas nações, guerras, conflitos. O Brasil hoje vive um momento muito difícil, onde nós percebemos que a nossa liberdade, inclusive religiosa, começa a ser cerceada. O que devemos fazer? A palavra de Deus hoje aqui traz uma resposta para nós. No versículo 4 do capítulo 9, Daniel diz assim: orei ao Senhor meu Deus. No versículo 3 diz: voltei o rosto ao Senhor para buscar com orações e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Nesses últimos tempos, as nossas igrejas, elas têm praticamente tudo. Vivemos hoje a síndrome da igreja de Laodiceia. Temos tudo, fisicamente falando, materialmente falando, mas nos falta a essência, e a essência está na nossa busca de Deus,
na nossa vida de arrependimento diante do Senhor, onde Deus pode mudar a nossa situação. Uma das coisas que eu aprendo aqui é que Daniel, para orar, ele conhecia a promessa de Deus referente a Jeremias, onde Jeremias, usado pelo Espírito Santo, afirmou que o cativeiro de Jerusalém, de Israel, duraria 70 anos, e esse tempo já estava passando. E eu aprendo aqui uma coisa muito importante, que a palavra de Deus nos fala, Paulo dizendo para Timóteo: olha, em respeito das profecias que você ouviu a teu respeito, busque, guerreie, combata por elas. E é assim que nós temos que fazer, meus amados irmãos. Nós temos que deixar essa passividade, nós temos que nos rebelar contra o espírito do fatalismo. Nós temos que expulsar o espírito de fatalismo e do comodismo que tem nos feito. Nós entendemos, nós achamos, nós recebemos, internalizamos as situações como se tudo está acabado e não tivesse mais jeito. Mas Daniel, ele disse: voltei ao Senhor para buscar com jejum, com oração e com súplicas. Aí sabe o que vai acontecer? A oração de Daniel, ela vai mexer com poderes espirituais, ela vai mexer com poderes malignos que controlavam o sistema geopolítico daquela nação. Hoje não é diferente. Para nós vermos a ação de Deus sobre o nosso país, ação na educação, as nossas universidades estão lotadas de ateísmo, de ideologias que foram implantadas ao longo do tempo, e nós ficamos do lado de cá e colocamos 1001 desculpa para não sermos mais agressivos na evangelização, agressivos na intercessão, que é o 2 tripé por onde caminha a igreja, é no evangelismo e na intercessão. Nós precisamos pedir que Deus resgate em nós o legado dos antigos, o legado da igreja primitiva, quando havia uma ameaça religiosa de parar a pregação do evangelho. Eles não iam buscar em fontes externas a solução, mas eles iam para o joelho, eles iam clamar ao Senhor, e Deus respondia. Quando Daniel começa a oração, diz a palavra do Senhor, e é uma coisa tremenda aqui no versículo 20 do capítulo 9: falava eu ainda e orava e confessava meu pecado e o pecado do meu povo Israel. Falava eu, digo, ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão, ao princípio veio rapidamente voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde. E olha só o que Gabriel fala para ele, dizendo: no princípio das tuas súplicas saiu a ordem. Daniel passa 21 dias intercedendo, mas a resposta da oração de Daniel, ela sai não no 21º dia, ela sai no primeiro dia. E aí você pergunta: o que acontece nesse intervalo de tempo? O principado do reino da Pérsia tentou impedir que a resposta da oração de Daniel chegasse naquele momento. Meus amados, aqui tem uma lição importante para nós nesse tempo que nós estamos, e eu quero convocar você, através aqui desta lição, a interceder dia e noite pela nossa nação, para que as promessas de Deus que Ele tem para a nossa nação possam acontecer. E existem principados, existem potestades que controlam o sistema político e que não querem impedir que o nosso país avance no propósito de Deus. Tudo que está acontecendo até agora no Brasil é resultado de uma coisa, é resultado de uma arma usada pelos fiéis de Deus, a oração.
o clamor. E é no momento em que nós clamamos ao Senhor, em jejum e oração, que Deus traz resposta. E olha, lá no livro de Esdras nos diz que Deus despertou o Senhor, o espírito de Ciro, o rei da Pérsia. Olha, o que a oração pode fazer dos bastidores dos governos? Como nós podemos, através da oração, barrar projetos malignos que têm sido levantados, favoráveis ao aborto, à ideologia de gênero, à liberdade de expressão, contra a liberdade de expressão religiosa. Meus amados, essa lição, ela vem mexer com a gente, ela vem mexer conosco, ela vem nos incomodar para nós nos voltarmos para Deus com jejum, com pranto, com choro e clamando ao Senhor para que Deus sare a nossa nação. Muitas coisas poderão e vão acontecer através da oração. Eu lembro que em 2013, quando o Senhor nos despertou para alguns acontecimentos que estavam para suceder no Brasil, eu fiquei muito perturbado, porque é muito difícil você estar no alto de uma torre observando e as pessoas que estão à sua volta não conseguem discernir. E eu perguntava para Deus, como é que eu vou comunicar isso à tua igreja? E daí o Senhor me mostrou a arma, a ferramenta que eu deveria utilizar, que era e é a oração. E um pequeno grupo de oração começou a interceder pelo Brasil. E muitas coisas começaram a acontecer a partir do mês de junho de 2013. E o Senhor me dizia, através daqueles movimentos na rua, eu estou levantando as pedras para clamar nesta nação. Meus amados, tudo que está acontecendo no Brasil não é resultado de ação política, não é resultado de um homem só, mas é resultado de um povo, de um pequeno povo, de um número pequeno de pessoas que Deus tem levantado para orar. Mas hoje Deus está convocando a sua igreja para interceder 24 horas até que Ele venha e chova a sua justiça sobre a nossa nação. Eu quero orar por você, eu quero orar com você. Senhor, meu Deus e meu Pai, a minha oração hoje, Senhor, para que Tu incomode esta pessoa que está assistindo este vídeo e que o Espírito de graça e de súplica comece a ser derramado na vida dela a partir deste momento, que ao terminar esse vídeo esta pessoa comece a sentir um incômodo positivo e espiritual para interceder, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém.